A ordem dos irmãos. Sei que posso contar com você e que seremos amigos para sempre, mesmo depois das piores brigas. Te amo, irmão. Irmão é aquele que você xinga e abraça ao mesmo tempo. Irmão é aquele que você senta no sofá, pede para ele ir mais para lá, briga com ele e dali a pouco estão brincando lá fora de bola. Irmão é a relação. Ai, tem alguém muito emocionado nesse campo aqui que tá me comendo as palavras. Irmão é a coisa mais incrível do mundo. É o maior presente que os nossos pais podem nos dar, claro, depois da vida, né? Mas, assim, irmão é uma coisa incrível. Quando a ordem dos irmãos é reconhecida, pode se originar uma grande desordem. Não é reconhecida, pode se originar uma grande desordem e algumas vezes esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, segundo Bert Hellinger, também vem dessa ordem não respeitada entre os irmãos. E aí, por que esquizofrenia? Porque a pessoa passa a viver a vida dela e a vida do outro. Então, sempre que eu tenho dois emaranhamentos, o Bert Hellinger chama de esquizofrenia. Esquizo é divisão. Então, eu divido a minha vida. Uma hora eu sou eu, outra hora eu sou meu irmão. Uma hora eu sou eu, outra hora eu sou meu irmão. E aí aparecem, às vezes, os casos de esquizofrenia. Só porque eu estou querendo incluir meu irmão. Aquele que foi abortado, aquele que foi esquecido, aquele que não existe mais na memória dos meus pais e nem na minha. Quando o irmão toma o seu lugar certo, ele se sente em ordem. Então, por isso que esse é um tipo de segredo de família que tem que vir à tona, porque você tira pessoas até de quadros esquizofrênicos, você traz paz para a pessoa se sente em ordem, a vida dela começa a ficar em ordem. Tá vindo no meu campo aqui uma criança muito bagunceira. Não sei de quem é e é de vocês, mas é uma criança que ela não deixa nada em ordem. Ela faz muita bagunça. É importante olhar para essa criança e ver que essa criança ela tem uma desordem muito grande porque ela não está no lugar certo. A partir do momento que ela estiver no lugar certo, vai ficar mais fácil para ela manter as coisas organizadas. Maridos também, que são muito bagunceiros dentro de casa, é importante olhar para isso também. Porque o exterior sempre reflete o nosso interior. E o nosso interior está diretamente ligado à alma sistêmica. Não se sente menor nem maior, somente se sente no lugar certo. Isso é muito importante também. Em muitos lugares dizem assim: ah, o irmão mais velho é maior, ou daí o outro é menor, 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 menor. Não. Quando a gente fala isso, a gente fala de gerações. Tipo, eu sou menor que meus pais são menor que meus avós e assim por diante. Quando a gente fala de irmãos, a gente fala em ordem, ordem. E todos têm o mesmo tamanho. Só que um vem em primeiro, o outro vem em segundo, o outro vem em terceiro, o outro vem em quarto. Não se pode colocar tamanhos em irmãos, porque os irmãos, eles são iguais perante os pais. Os irmãos maiores não são maiores e os menores não são menores. É só uma questão de precedência de quem veio antes e quem veio depois. E a gente trabalha muito bem com isso, até na questão das brigas entre irmãos. Deixa eu interromper aqui um pouquinho para falar para vocês sobre isso. Irmãos que brigam demais. Vamos olhar para os nossos filhos, né? Nossos filhos às vezes vivem se matando, né? E por que acontece isso? Porque às vezes tem, entre os dois que brigam muito, tem um que não está sendo visto. Quando você coloca ele no meio, a briga acaba. Porque aí cada um tem o seu lugar. Mas tem a questão da precedência. O irmão mais velho sempre tem precedência sobre o irmão mais novo. E o que a gente vê nas famílias? Mimar o menorzinho e o grande que se lasque. É sempre assim. Só que não pode ser assim. Porque senão vai ter desarmonia. O menorzinho não tem precedência sobre o maior. Pode ser que ele exija mais cuidados, porque ele é mais frágil, mas ele não tem precedência. Exemplo clássico que eu sempre conto para todo mundo. Uma vez eu vi no restaurante duas crianças, dois meninos. E os dois estavam se matando, não deixavam ninguém jantar, por causa daquela gritaria, por causa de um celular. E aquela mãe não sabia o que fazer mais com aquelas crianças. O celular é meu, eu que vou ficar com o celular, o celular é meu, e choro, e não sei o quê. E incomodando todo mundo, aquelas crianças. Se a mãe fosse consteladora, como é que ela resolveria essa briga na hora? Alguém tem alguma ideia? Deixando o celular com o mais velho? Um Aham, foi pouquinho isso que eu com o mais pensei. velho, um pouquinho com o mais novo.
Primeiro mais velho. Primeiro Sim, mais velho. perfeito, perfeito. Vocês estão demais. Vocês estão. Isso mesmo, meus amores. Simplesmente, quando os irmãos sabem a hierarquia, eles não brigam mais. Porque qual que é o motivo da briga? É o irmão mais velho querendo recobrar o lugar dele de direito. Por isso que tem a briga. Então, quando a mãe olhasse assim para o mais velho e falasse assim, não, para o mais velho não, desculpa. Olha para o pequeno e fala assim: primeiro você tem que trazer a criança para a consciência. Não basta só falar, porque criança, se você não olha no olho e não está na altura dela, ela não entende o que você está falando. Não que você vai ficar menor que a criança. Mas quem aqui é educadora sabe, né? Que tem que olhar no nível do olho da criança, para a criança poder ver você. Se você falar lá de cima, ela fica meio perdida. Então, ela tinha que olhar, a mãe, para o pequeno e falar assim: quem nasceu antes? Para o pequeno. Aí o pequeno vai falar: ele. Porque criança é muito bonitinha, né? Você faz as perguntas, elas pegam e respondem a maior ingenuidade. Foi ele. Então, como ele nasceu antes, ele fica antes com o celular. Você veio depois, fica depois. Aí ela deixava uns 10 minutos ou meia hora com um, né? 20 minutos. E daí falava assim: filho maior, deu teu tempo, agora é do menor. E eles entram numa paz, porque é muito bonito de você trabalhar com criança assim. Primeiro você traz para consciência e depois você dá as ordens. E criança gosta muito de acordo, sabe? Acordo. Criança, se você faz acordo com ela, é impressionante. A minha mãe tá aqui, que ela vê que eu sempre falo com a Malu. O que que a gente combinou? Por que que você não está cumprindo com o que a gente combinou? E isso vai trazendo um empoderamento para a criança. Então, trabalhar com acordo, sempre deixar os irmãos conscientes, quem veio antes, quem veio depois. Aí você começa a neutralizar as brigas. E também pesquisar, né? Às vezes, se no meio dos dois, né, não tem alguém ali que eles estão querendo incluir através da briga. Tá bom? Criança e bicho é a coisa mais fácil de lidar. Adulto que é um pouco mais complexo. Então, vamos continuar. Então, isso daqui é sobre os irmãos, né, gente?